Fala, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje temos muitas coisas para falarmos no âmbito jurídico. A primeira delas, atualizações do caso André Mendonça. O Silas Malafaia veio a público, gravou vídeo, tem matéria da imprensa, a gente vai trazer aqui toda a cobertura, tudo que aconteceu até então. Tem a questão aí do Sérgio Camargo, ele foi afastado, não é que ele foi afastado, mas ele teve alguma de suas prerrogativas removidas. E isso pode ter ligações com liberdade de expressão e redes sociais. Alexandre de Moraes estendeu por mais de 90 dias os inquéritos e a imprensa tá falando um negocinho que eu mostro para vocês. Ainda temos aí o Renan Calheiros e tá ligado ao judiciário, por quê? Renan achou uma forma de enquadrar as pessoas que a priori falaram mentiras nas fake news dentro aí do Código Penal, tentando aí colocar a galera atrás das grades. Quem são as pessoas que podem sofrer nas mãos da CPI do Lula? A gente também comenta, temos outras coisas para falar da CPI do Lula, temos coisas para falar do Lula, de Bolsonaro. O presidente aí parece que recebeu uma planilha para auxiliá-lo na escolha do novo partido. E tem 3 partidos aí sendo, analisados. PL, PP e PTB. A gente comenta sobre isso, mais algumas coisas ligadas à eleição. Temos também mais sobre redes sociais, liberdade de expressão, algumas coisas também, algumas pautas internacionais ligadas à pandemia, muito mais. Teve lá o Romário falando coisa de Bolsonaro, a Globo aí tendo que demitir pessoas. Então, tem muita coisa. Vamos começar aqui já com a questão do Silas Malafaia. Vejam só. Ele postou um vídeo nas redes sociais. O vídeo tem um pouco mais de 3 minutos. Só que a Tsuki lá recortou o vídeo. Recortou o vídeo aqui em 2 minutos e 12. Eu acho que aqui está o principal resumo do que a gente precisa saber do lado do Silas Malafaia, do que diz respeito ao processo do Mendonça. O pessoal aí meio que jogando contra. Vamos ver aqui devagarzinho. A primeira parte do vídeo eu acho que vou deixar para comentar depois. Eu só paro, falo, ó, grava isso e a gente vai comentando, porque eu acho que o Malafaia não fez de forma tão didática, ou pelo menos para explicar, eu acho que fica mais didático se a gente não for parando ao longo do vídeo. Mas vejam só. Espera aí que tá sem som. Quem sabe faz ao vivo. Deixa eu dar uma pause. Pronto, voltamos. Como é que pode, gente? Aí. A Folha de São Paulo dizendo que Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil, um dos mais importantes cargos políticos, vai jantar com Renan Calheiros? O cara que quer destruir Bolsonaro por interesses políticos, cujo filho, governador de Alagoas, recebeu mais de 500 milhões e ele está protegendo os corruptos que receberam bilhões para combater a pandemia e fazendo uma CPI da safadeza? Pausa. Esse pedaço a gente comenta depois. Tá associando a imagem do Ciro Nogueira ao Renan Calheiros. Como é que ele vai, comer junto com o Renan, baita jantar, almoço? Vamos ver. Como é que é isso? Bem, se o senhor Ciro Nogueira não foi jantar com ele, e se o senhor Ciro Nogueira é a favor da indicação de André Mendonça, convoque a imprensa. Não é para mim, não. O senhor é obrigado a vir a público dar uma satisfação. O ministro Fábio Farias da Comunicação, eu tenho relacionamento com ele, me ligou dizendo, pastor, eu não tive em jantar nenhum, não. Tanto é que a Folha publicou a correção. Mas eu disse para o ministro, e vou dizer aqui, eu disse, ministro, você é obrigado a emitir uma nota clara de apoio a André Mendonça. Aqui já dá para ver, ó. Só pontuar. O Fábio Faria ligou para o Silas Malafaia. E ele está cobrando. Beleza, faz nota pública. Os ministros palacianos são políticos. Ele, o ministro Ciro Nogueira, que é da Casa Civil, e a ministra Flávia Arruda, que é da Secretaria de Governo, são políticos. Eles são obrigados a emitirem nota e trabalharem pela indicação do presidente. Isso é uma vergonha, minha gente. Onde é que nós vamos parar? Que história é essa? Não somos nós, pastores, que indicamos. Eu já disse aqui, se o presidente quer nomear alguém terrivelmente católico, ele vai perguntar a deputados e senadores, ele vai perguntar à imprensa ou vai perguntar aos bispos? Essa que é a questão, minha gente. Não é pastor que está indicando André Mendonça. É uma vergonha, é um preconceito e uma tremenda de uma safadeza contra André Mendonça. A indicação de ministro do STF é política. Vou repetir aqui. Os ministros Ciro Nogueira, Fábio Farias e Flávia Arruda, que são políticos e ministros do Palácio, são obrigados a defenderem a indicação do presidente Bolsonaro, são obrigados a trabalharem em favor de André Mendonça. Não querem? Cai fora daí. Não podem estar aí nesse lugar. E eu vou terminar dizendo, Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe você e nos livre dessa gente má. Cita 3. Ciro Nogueira,
Flávia Arruda, Fábio Faria. Ciro Nogueira, senador. Foi colocado lá na Casa Civil exatamente para lidar, né, com a articulação política como um todo e principalmente com foco no Senado, que é onde o governo vinha tendo problemas. Flávia Arruda está na Segov, Secretaria de Governo, é ali quem deveria estar desempenhando um papel realmente também de articulação, né? A Casa Civil tem as nomeações, mas a Segov também tem várias atribuições. Então tá ali, no dia a dia, conversando com vários caciques partidários. Então, mais uma pessoa que o Malafaia se dirigiu a palavra. Esses dois são bem fáceis de entender. O terceiro deles, Fábio Faria. Bom, como a imprensa vem pontuando, viagem marcada para o PP, é o mesmo partido do Ciro Nogueira. Dentro dos núcleos aí que compõem o governo, ele é bem próximo aí, né? Faz parte da organização política com Ciro Nogueira, com a Flávia Arruda. E ele foi o primeiro membro do Centrão a adentrar o governo com a criação do Ministério das Comunicações. E por mais que o Ministério das Comunicações, a priori, seja algo mais técnico, que não tenha tanta ligação com a movimentação política, cara, ele entrou lá para fazer articulação política também. Então o Malafaia não é menino. E aí você vê, o Fábio Faria ligou para ele, o que mostra que, ninguém quer o Malafaia, né? Ninguém quer o Malafaia no pé do ouvido. Quantos e quantos votos o Malafaia pode representar, né? Às vezes a palavra do Malafaia pode tirar muitos votos e queimar alguns políticos perante a opinião pública. Ninguém quer isso. Ninguém quer isso. Outra coisa, o que eu falei ontem, volto e repito. Para mim, o que o Malafaia tá fazendo? Qual a estratégia dele? Já que o pessoal aí tá tramando, quer indicar um novo nome, ou talvez não, vem a público e diz que você apoia o Mendonça. Porque aí vai ficar muito feio, mas muito feio, se indicar, por exemplo, o cara lá do CAD, que é ligado ao Ciro Nogueira. Você não apoiava o Mendonça? Você vê a público e agora você tá indicando o cara seu porque o Mendonça foi reprovado e tudo mais. Vai pegar muito feio. O que o Malafaia fez é realmente assim, ele trocou. Tá aqui. Tô apresentando. Tem um domínio da palavra, das redes sociais, sabe? Falou. Tá utilizando a força que tem, utilizando de forma bem interessante. Tô vendo aí os ministros responderam prontamente. Não, Malafaia, não fui pra jantar nem não, pelo amor de Deus. Fica de boa comigo. E o Ciro Nogueira, no início, o que ele fala é assim. Ele utilizou ali como uma estratégia argumentativa, né? Ele cola a imagem do Ciro no Renan Calheiros, porque isso deve pegar muito mal pro Ciro Nogueira. E o Ciro Nogueira sabe disso. Então assim, se não tem nada, vem a público. Isso aumenta ainda mais a pressão sobre o Ciro Nogueira, porque é tido como o principal articulador. Porque olha o nome lá é do Cordeiro, o cara que estava no CAD, o indicado do próprio Ciro Nogueira. Então assim, Malafaia colocou um holofote no Ciro Nogueira. O fato dele só ter jantado com o Renan Calheiros, só o jantar em si, sem apresentar o conteúdo do jantar, o que vem sendo discutido, não diz muita coisa. Por mais que todo mundo esteja com 20 pedras na mão nesse momento, todo mundo aí tá bem chateado com esses 3 ministros, é uma das funções exatamente essa. Reunir com todas as pessoas da oposição ou não para tentar resolver os assuntos do governo, que seja tentar um diálogo ou não. Inclusive, quando o Ciro Nogueira até entra no governo, já havia se anunciando que ele iria até procurar o Renan Calheiros por conta da questão da CPI e tudo mais. Acho que o Malafaia fez aí a jogada política dele para reforçar o apoio ao nome do Mendonça e pedir para os ministros trabalharem em prol do Mendonça. Bora, trabalhem em prol. Teve gente nas redes sociais falando, Malafaia aí pediu 3 ministros, aí agora vai fazer o quê? Vai pedir para ter mais 20 aí, vai pedir para os outros 20 também? Não se trata sobre isso, né? Porque, como eu falei, esses 3 ministros são os ministros da articulação política. É por isso que ele mira esses 3 nomes. E aí, vejam só, o Marco Feliciano também vem a público para falar o seguinte. A Veja afirma que o Davi Alcolumbre e o Rodrigo Pacheco são os responsáveis pelo atraso na sabatina do André Mendonça. Estes senadores revelam uma política medíocre que envergonha o Congresso Nacional, fazendo todos acreditarem que há um preconceito contra nós evangélicos. Marco Feliciano também não perdeu tempo. Não só tem que apanhar os 3 lá no governo, né? Mas esse aqui, principalmente o Alcolumbre, esse aqui, meu amigo, passou do limite há muito tempo, né? Passou do limite há muito tempo. E o Rodrigo Pacheco tá lá, brincando de democrata. Aí vejam só,
No dia de ontem, o Lewandowski tomou uma decisão que ele negou o pedido de senadores para obrigar o Alcolumbre a pautar a sabatina do André Mendonça. Ele negou, falou, não vou isso aí não vou não. A jurisprudência desta Suprema Corte, em observância ao princípio constitucional da separação dos poderes, é firme no sentido de que as decisões do Congresso Nacional, levadas a efeito com fundamento em normas regimentais, possuem natureza interna corporis, sendo, portanto, infensas à revisão judicial. Tradução. Falou, cabe ao Senado. O tema é do Senado e é para ser resolvido pelo próprio Senado. Eu vou ficar com raiva aqui do Lewandowski? Não vou ficar não, porque ele não está errado. Ele não está errado. A culpa realmente é do Davi Alcolumbre. E veja o seguinte, ó. Em manifestação enviada ao STF, Alcolumbre justificou a demora. Ele afirma que ainda não pautou a sabatina porque não há consenso em torno da indicação. Rapaz, que lindo, né? O Alcolumbre, ele pode pautar. Se ganhar, ganhou. Se perder, perdeu. Não precisa esperar o consenso. E agora, olha só. Quem fez esse pedido aqui foi o Cajuru e o Alessandro Vieira. E aí você pode estar se perguntando, que já deve ter uns 40 segundos. Cara, você não tá revoltado com o Lewandowski? Não tô. Não é o Lewandowski que tá errado. Não é o Lewandowski que tá errado quando fala que essa é uma questão interna do próprio Senado. Quem tá errado é o Barroso. O Barroso que tá errado na hora que ele obriga o Senado a fazer o que, né, algumas pessoas queriam. Ali foi uma decisão que se intrometeu. Ali é uma decisão que se comprometeu. E aí eu, pelo menos, não vou cair no erro. Eu falo pra vocês. Eu acho que a gente sempre tem que defender o certo a todo momento. Porque depois, quando a situação vira, aí fica feio. Fica feio. Sempre defendendo o certo. Coisa do Senado, deixa o Senado. Agora, né, a CPI foi aberta na canetada. Devia avisar, né, pro Barroso, Barroso. Da próxima vez, irmão, deixa o Senado resolver sobre a CPI. Se eles não quiserem abrir, eles não abrem, viu? Não precisa obrigar ninguém, não. A Elisa diz, ministro Lewandowski arquiva pedido para que Davi Alcolumbre paute sabatina de André Mendonça, questão interna do Legislativo e que não seria correta uma interferência do Judiciário. Podemos afirmar, então, que o Barroso interferiu? Boa pergunta. E a maldade disso daí, é do Cajuru e do Alessandro Vieira. Trouxe aqui minha postagem para você ver. Eu só subscrevo o que eu falei no passado. Não vou mudar minha opinião. Tava lá a matéria, do dia 23 de setembro. Alcolumbre afirma que vai pautar a sabatina de Mendonça só depois de decisão do STF. O Alessandro Vieira e o Cajuru foram lá bater na porta. Então tá bom. Vocês foram lá no STF? Também agora. Eu só vou pautar depois da decisão do STF. E tava lá o cenário. Ele ganhava nos ambos cenários. Primeiro, se o STF obrigar, ele pode se vitimizar e dizer que um poder está interferindo na decisão do outro, o que leva a uma validação de judicialização. Ele o que está fazendo comigo e tudo mais. Aí vai surfar, aí vai aumentar aí o clima político, toda aquela coisa. Vai se fazer de vítima. Se o STF não obrigar, o Alcolumbre vai sair muito mais forte, porque agora nem o STF manda nele. Nem o STF manda mais no Alcolumbre. Na verdade, o que o STF está falando agora, assim, o Alcolumbre tem todo o direito de demorar o tempo que ele quiser. Vocês acham que o Alessandro Vieira, um jurista, você acha que ele não sabia disso daqui? O Cajuru tudo bem, né? Mas o Alessandro Vieira, eu digo, agora ele tirou toda a pressão de cima dele, o Alcolumbre, né? Mesmo que não obrigue a pautar, ele estará com o direito de fazer quando quiser e ainda vai falar que o STF legitimou ele a pautar quando ele quiser. Parabéns aí para Alessandro Vieira. Parabéns. Tem método, tem muito método. Muito método. Aí você vê aqui, né? Desfalque de ministro no Supremo tem beneficiado réus em julgamento. Parabéns para o Alcolumbre, né? Parabéns. Tem muita gente aí que deve estar bastante feliz com o Davi Alcolumbre, porque, bom, eu acho que não são vocês, né, que tem
processos aí no STF. Normalmente quem tem processo no STF é gente graúda, né? Gente graúda, não é nenhum orelha seca na linguagem popular. E aí, vejam só essa matéria aqui. Alcolumbre está determinado a não pautar a sabatina de André Mendonça. Falou agora que não vai. Não vai. Não vai mais. O senador já deixou isso claro, inclusive ao líder do governo no Senado, Fernando Bezerra, com quem se encontrou em um jantar na semana passada em Brasília. No encontro, havia outros senadores e ministros de tribunais superiores. Não vou fazer não. Quem manda sou eu. O STF agora falou. Aliados afirmam que, por hora, Alcolumbre não pretende marcar a sabatina nem mesmo para rejeitar o nome de Mendonça. O senador quer que o próprio presidente retire e faça outra indicação ao Supremo, o que o presidente se recusa. Pronto, vamos ficar agora alguns meses aí. Confusão. Aí o STF vai começar a reclamar. Aí vai começar a reclamar com quem? Com a Alcolumbre? Não. Óbvio que não. Não vai reclamar com a Alcolumbre. Vai reclamar com o governo. Vai pressionar o governo. É capaz até de arrochar os inquéritos contra o governo só para forçar a Bolsonaro a indicar alguém para o STF não ficar desfalcado, faltando um. Parabéns aos senadores aí, né, que ajudaram o Alcolumbre. Parabéns. E vejam só. André Mendonça tem apoio até de adversários de Bolsonaro, mas não de aliados. Essa matéria é muito interessante. Muito interessante. Para ler essa matéria, você tem que conhecer algumas coisas, alguns pormenores da vida política de Brasília e como algumas coisas funcionam. Vejam só. A via crucis de André Mendonça rumo ao STF tem algumas peculiaridades. Entre elas, o fato do indicado de Bolsonaro ter de conviver com a rejeição do Centrão, base do presidente, e o apoio de integrantes da oposição, como Randolfo Rodrigues e Alessandro Vieira. Opa, peraí. Ele é apoiado pelo Alessandro Vieira, mas quem você não falou que o Alessandro Vieira estava ajudando o Alcolumbre? Calma. Calma que você vai entender. Davi Alcolumbre é a face mais evidente da rejeição a marcar a sabatina, mas jogam combinados com ele, Flávio Bolsonaro e outros integrantes do Centrão. Parte da oposição também, como Renan Calheiros e alguns dos senadores do PT. O Mendonça é um candidato, assim, não tem muita gente que é fã do Mendonça. Pode votar sim, vota sim, mas fã, tem meu apoio? Pouca gente. Quando eles colocam Flávio Bolsonaro, isso daqui não tá completamente, diria assim, errado, mas eu também não acho que o Flávio Bolsonaro tá jogando contra. Quando você olha algumas movimentações no judiciário, vários nomes que o governo indicou são nomes que o Flávio também indicou. Então aí o pessoal tenta colocar nesse balaio de gato para dar um reforço à narrativa. Essa matéria aqui tem intuito narrativa. Foi escrita pelo nosso glorioso Guilherme Amado. Então aí o cara que lê isso daqui, que tá lá no dia a dia de Brasília, tá vendo a movimentação, Flávio Bolsonaro, ele vem indicando todo mundo, o Mendonça não é muito próximo a ele. Realmente, aí acho que ninguém tá apoiando muito o Mendonça, e aí tem a tendência de enfraquecer o nome do Mendonça. Aí a matéria continua. Mas André é franco favorito do grupo Muda Senado. Faz questão de mais uma vez gabaritar o André Mendonça, que conta com cerca de 20 senadores. São nomes como Alessandro Vieira, Álvaro Dias, Elisiane Gama e Randolfo Rodrigues. O grupo apoia Mendonça, olha só isso aqui, principalmente por vê-lo mais próximo dos ministros do STF mais duros no combate à corrupção, como o Fachin. O Fachin deu a decisão que possibilitou o Lula estar elegível. Barroso, Fux e Rosa Weber. Você acha que essa matéria aqui ajuda o Mendonça ou essa matéria atrapalha o Mendonça para forçar, outro candidato? Tem muita gente que é fã do Mendonça, tem muita gente que não tem nada contra ele, que quer votar a favor, vê o Mendonça como um jurista, com todas as qualidades que precisa ter para assumir um local no STF. Fachin, amigo do Fachin, Barroso. E mais distante da ala do Gilmar, Toffoli, Lewandowski, Alexandre de Moraes, entre outros. Entre outros é o Cássio, né? Aí porque eu digo para vocês que essa matéria narrativa, você tem que analisar uma forma um pouco mais ampla. Dias atrás, e a gente já comentou também,
Saiu aí um tal de um dossiê que mostrava que o Mendonça vinha tendo conversas com os lavajatistas. O Grupo Muda Senado é o lavajatismo. Então é matéria para reforçar que o Mendonça é o candidato lavajatista. Para realmente assim, ó, destroçar qualquer chance que ainda que o Davi Alcolumbre paute o nome do Mendonça, o Senado vai rejeitar. Por quê? Porque ninguém quer um lavajatista por lá. Olha lá, ó. O azarão que pode se beneficiar da resistência a André Mendonça no STF. Integrantes do Palácio do Planalto avaliam que cresce a chance de um azarão beneficiar da resistência. E aí fala do Marcos Pereira. Eu não acho... Cara, eu não vejo... Pra mim isso aqui é... Eu não sei nem de tirar o Marcos Pereira. Pode até ser verdade. Mas o interessante é o seguinte, ó. Pereira é presidente do Republicanos, ligado à Igreja Universal, e tem Carlos Bolsonaro entre seus filiados. Desde o início do ano, o deputado se mobiliza para ocupar a vaga da corte, mas ainda não apareceu como nome competitivo. O parlamentar ganha força entre auxiliares do presidente no momento em que quadros do Centrão, que integram o governo, trabalham para rifar André Mendonça sob o argumento que ele é lavajatista. Aí vem a matéria lá do Guilherme Amado, ó, carimbão, ó. Olha quem apoia ele, olha quem tá apoiando o Mendonça. Todo o grupo lavajatista, até o Álvaro Dias, o padrinho político do Sérgio Moro. Tem método, tem método. A imprensa tá jogando junto com o Alcolumbre. A imprensa joga junto com o Alcolumbre para realmente derrubar o Mendonça. O Cordeiro, que apareceu ontem, né? Na verdade, anteontem, nos vídeos, nas notícias, como apontado para o lugar do Mendonça, que seria ligado aí ao Centrão, ele veio a público para falar que, não, esquece essa história aí, não tem nada a ver com isso. Tá lá, ó. Presidente do CAD, Cordeiro rejeita especulação sobre vaga no STF. Nesta segunda, o próprio Cordeiro tratou de desmentir a história. Disse que fica lisonjeado por ter seu nome circulando nesse tipo de especulação, mas afirma que não é postulante à vaga, até porque logicamente não há vaga. O presidente da República indicou o ex-ministro André Mendonça, que preenche os requisitos para a vaga e tem meu apoio e torcida. Assumi há pouco tempo a presidência do CAD, função que almejei e para a qual me preparei. Estou totalmente focado neste trabalho, cujo mandato é de 4 anos. Isso aqui não é aquela típica fala que realmente, né, dá apoio pro Mendonça e tudo mais. É fala de apoio. Mas também por quê, né? Depois daquele vídeo do Malafaia, assim, Bolsonaro pode até trocar o nome, mas se mandasse o nome do Cordeiro, vai ficar complicado, né? Aí realmente a briga ia ser grande. Aí a briga, pô, Bolsonaro. E aí o Cordeiro sai por cima, né? Não, apoia o Mendonça, apoia o Mendonça, apoia o Mendonça. Por quê? Porque ele quer se cacifar. Quer se cacifar. A própria imprensa aqui diz, ó. Citado por STF, presidente do CAD almeja vaga em outra corte. Já é que aparecer aqui, ó, não quero STF, não quero não, apoio o Mendonça, Bolsonaro 2022, mito, e manda para STJ. Definido por alguns ministros do governo como possível nome para o STF, o atual presidente do CAD, Alexandre Cordeiro, tem se articulado mesmo para assumir uma vaga no Superior Tribunal de Justiça. O atual presidente do Conselho é considerado a indicação política do atual ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. Na época em que Cordeiro chegou ao órgão, Ciro já era senador pelo Piauí e presidente nacional do Progressistas, um dos maiores partidos do chamado Centrão. Quem menos corre, voa. Nessa história aqui, quem menos corre, tá voando, tá voando. E vamos continuar aí, né, observando os próximos dias. Mas, pelo posicionamento do Alcolumbre e o STF referendando aí o fato que é prerrogativa dele, porque realmente é, eu acho que vai ficar agora bem complicado. E ainda está se aproximando do recesso legislativo, né? Aí o Alcolumbre vai poder falar, não vou pausar agora por causa do recesso, só tem 15 dias, tem algumas matérias aqui importantes que temos discutindo na CCJ, antes da virada do ano e tudo mais. Dezembro acabou o ano, só volta em fevereiro. Só volta em fevereiro. Espera, isso aqui tem cara que não vai resolver. Tá com cheiro que não vai resolver. Espero que resolva. Espera aí que a pressão do Malafaia, a pressão da bancada evangélica surta efeito. Mas parece que o Mendonça... Desculpa, o Mendonça não. O Alcolumbre não está disposto a resolver. Esqueci de fechar aqui o Telegram. Ia ficar fazendo essa zoada. Mas vamos voltar. No âmbito do judiciário, mudando de assunto, mas dentro do mesmo tema... Ontem, aqui na parte de baixo, como o jornal o Globo informa, a Justiça do Trabalho afastou Sérgio Camargo
da gestão de pessoas na Fundação Palmares. Olha aí. Cara. O Marcos Petrucelli, que é o número 2, ele vem para as redes sociais e fala o seguinte: falei agora com Sérgio Camargo. A saber, número 1, por determinação judicial, eu, Marcos Petrucelli, agora sou o gestor de pessoal da Palmares. Posso contratar e exonerar quem eu quiser, inclusive o próprio Sérgio. A saber, número 2, nada vai mudar. O Sérgio é o presidente. Ele está falando, eu vou fazer tudo que o Sérgio mandar. Bom, eu não sei se essa postagem ajuda. E por que eu digo isso? Olha só como que esse caso se deu. Você vai lá abrir a matéria e está falando o seguinte: em relação ao que chamou de cyberbullying, o juiz afirmou que ficou comprovada a existência de indícios de uso de redes sociais para ofender e até de constranger ou denegrir possíveis testemunhas. Ele também determinou que o Twitter, rede utilizada com frequência por Sérgio Camargo, forneça todas as mensagens publicadas pelo presidente da Palmares desde a sua nomeação em 2019, incluindo as que tiverem sido excluídas. A ação do Ministério Público do Trabalho afirma que o Sérgio Camargo pratica perseguição político-ideológica contra servidores considerados esquerdistas, o que incluiria o monitoramento de redes sociais. Que isso abre para outra matéria, que é quando tudo dá início, está lá, ó. Ação do Ministério Público do Trabalho denuncia que Sérgio Camargo monitorava as redes dos funcionários atrás de esquerdistas. E o pessoal fez um dossiê com as postagens do Camargo, uma postagem disso, aquilo outro. Umas postagens aqui, vocês sabem como é, né? Tem até um termo na internet que o pessoal às vezes usa, que é tipo assim, Zé Cruzadinha. Parece que tá no meio de uma cruzada. Calma. Isso aqui, gente, é uma coisa que, vez ou outra, eu falo para vocês, que cada um tem um papel diferente. Quem mais tem liberdade para falar o que quiser, sempre serão as tias do Zap, os tios do churrasco, sabe? O primo, a prima, o irmão, o pai, a mãe, o cidadão comum. O cidadão comum é o cidadão. Esse daí é quem mais tem voz para falar o que quiser. Porque a opinião dele, em geral, é uma opinião que não vai ter um impacto na sociedade tão grande quanto, por exemplo, a opinião do presidente da República. A opinião do presidente do Senado, do presidente da Câmara, presidente de um partido, um mega empresário. São opiniões que podem modificar muita coisa. Muita coisa. Às vezes a própria Bolsa de Valores pode ser impactada. Quem lembra aí da saída do Sérgio Moro, né? Aquelas várias matérias do antagonista. Então, o cidadão, né, pode falar, cara, em tese, né, era para ele poder falar o que ele quisesse. Quando você vai subindo nessa escalada, começa a ficar cada vez mais complicado. E aí tem algumas postagens que eu fui ler a matéria, não vou trazer aqui, que é para quem quiser dar uma olhada na matéria do Globo, que eles pegam algumas postagens propositais, né, obviamente, para queimar o cara. E aí você vê, né, tem que ter um certo uso mais inteligente das redes sociais. Não pode ir de peito aberto. Não pode ir de peito aberto, senão sabe como é, né? Então aí vocês conseguem ver. Por causa das redes sociais, chegamos aí nessa situação. O mau uso das redes sociais. Redes sociais, liga aí a questão dos inquéritos de Bolsonaro, né? Eu não tô falando que o Sérgio... Só voltando aqui, eu não tô falando que o Sérgio Camargo não pode falar algumas coisas e tudo mais. Não, ele ali falou o que ele quiser. Mas ao mesmo passo, a gente sempre tem que lembrar que o Brasil funciona de uma forma... No Brasil, né? O mundo hoje funciona de forma diferente. A esquerda pode falar o que quiser. Já a direita, aí é perseguição, é isso, é aquilo outro. E as redes sociais é terreno fértil aí para os inquéritos. E o Guilherme Amado vem aqui com mais um furo. Para deixar todo mundo na curiosidade, eu vou deixar vocês também. Bolsonaro e STF. A chapa vai esquentar de novo. O motivo, mais uma vez, são os inquéritos sob o comando de Alexandre de Moraes, que perturbam a base mais radical do bolsonarismo, o das fake news e o dos atos antidemocráticos. Moraes comanda ainda um inquérito que investiga o próprio presidente em relação aos atos antidemocráticos de 7 de setembro. Os três terão desdobramentos importantes, mas um deles, em especial, trará fato novo que irritará e muito Bolsonaro
e sua família. O que é? Não sei, não faço nenhuma ideia. Não sei se ele está tentando criar um hype aqui nessa matéria, mas tem que ficar de olho. Desdobramentos nos inquéritos. Desdobramentos. Uma coisa aqui que já é um fato consumado, né? O Moraes prorrogou os inquéritos por mais 90 dias. Tá lá, o ministro STF estendeu por mais 90 dias as investigações abertas contra o presidente da República. Elisa diz, prorrogou por mais 90 dias. Inquérito que investiga se Bolsonaro interferiu na Polícia Federal, acusações feitas pelo Moro, e o inquérito que investiga a tal milícia digital. Brasil. Ontem a Folha de São Paulo, mais uma vez, né? Todo dia, ou a Folha, ou o Estadão, ou a Veja, ou o Globo, o Metrópolis, todo dia vem alguém soltando alguma notinha para manter a churrasqueira acesa. Encontros de Jair Bolsonaro e Eduardo com alvos do inquérito das milícias digitais nos Estados Unidos entram na mira da Polícia Federal. A visita de Eduardo Bolsonaro à sede da rede social americana de direita, a Getter, e os encontros do deputado e de Jair Bolsonaro com o influenciador Alan dos Santos do site Terça Livre durante a viagem da comitiva brasileira aos Estados Unidos em setembro não passaram desapercebidos no inquérito que investiga milícias digitais. Um dos focos da apuração mira a relação da rede bolsonarista com seguidores do ex-presidente Donald Trump e com o filósofo Olavo de Carvalho. O que mais fico surpreso aqui, né, é que dessa vez chamaram Olavo de filósofo. Tô surpreso, porque essa narrativa maluca já virou normal, né? É todo dia isso daí. Todo dia isso daí. Ainda sobre o Telegram, falando aqui da Globo mais uma vez, ontem a gente comentou aquela matéria, né? Falando que o Telegram preocupa, porque tem uns assuntos aí muito polêmicos acontecendo pro lado de lá. A Elisa relembra aqui uma matéria do dia 16 de junho. O Globo lança seu canal no Telegram para divulgar notícias. É porque ninguém se inscreveu no canal, né? Tá sem público, né? Deixa eu ver se eu acho aqui de forma rápida aqui no Telegram quantas pessoas o Globo colocou. Abrir o Telegram aqui rápido. Deixa eu ver se eu acho. Botar o Globo. O Globo. Ele não aparece tudo junto. Tem separado. Deixa eu ver se eu botar tudo junto. O Globo. Jornal O Globo. Achei. 6.800 seguidores. E não permite nem comentário, né? Coragem é aí. Coragem é aí. Só isso daí. E as últimas ações são voltadas... Assim, as últimas postagens são todas voltadas para as redes sociais. E não tá postando muito não, viu? Que vergonha. Esse aqui realmente é o canal oficial. Mas tá aqui, ó. Receba as principais notícias do dia de segunda a sexta no canal oficial do jornal O Globo no Telegram. Assine o Globo. É basicamente o texto que tá ali, né? Só informação ligada às redes sociais. Será que é por isso que eles estão com tanta raiva do Telegram? Não tem audiência? Aí vem lá o Guilherme Caetano, né? Mergulhei por 3 dias, mas precisei de poucas horas para acessar grupos secretos com... Vocês podem ler aí abaixo. Aí o Marcos Monteiro deu uma resposta que é a mais óbvia de todas. Falou assim, o Fio de Deus, Comando Vermelho, Talibã, tem conta aqui no Twitter. A gente clica em qualquer trending topic, rola mais de 5 minutos e encontra pirulitos balançando, bumbuns expostos e também, né, os peitinhos. A única coisa proibida aqui é o Trump. Toda rede social tem isso. Toda rede social tem isso. O que esse cara tá falando? Toda rede social tem isso. Aí você vê aqui, né? Ele fala, não, mergulhei por 3 dias e tudo mais, blá, blá, blá. E o Otávio diz, né? Tá bom, vamos fingir que você se importa com esses temas e não é por causa disso daqui, né? Além do mais, o Telegram se encaminha para desbancar o WhatsApp como o principal aplicativo de comunicação eleitoral em 2022. Bolsonaro acabou de bater 1 milhão de inscritos no canal. Lula tem 35 mil, Ciro tem 18 mil. Mandetta tem 1.800, Pacheco e Leite, algumas centenas. Só jornalista. Só quem enxerga o Pacheco são jornalistas, né? Tá lá para ver, para poder soltar alguma matéria. CNN falando que o WhatsApp altera a regra para denunciar mensagens específicas em uma conversa. Saiba como. Não é uma medida errada nem nada, né? Porque nunca se sabe, mas você tá vendo, né? São mais e mais medidas que, a priori,
são para coibir, né, ações indevidas, pessoas que chegam assim com interesses escusos e tudo mais. Mas imagina como isso aí pode ser utilizado. Imagina, sei lá, alguém entra num grupo de WhatsApp e começa a denunciar as mensagens. E aí, a partir da denúncia, vai lá, entra e tem acesso. Daqui a pouco tem um vazamento, vai parar no Globo. Eu sempre fico assim meio receoso, né? Hoje em dia, com qualquer mudança. Qualquer mudança. Não, em si, só isso daí não é ruim. Já podia você, né, denunciar o perfil. Agora está denunciando a própria mensagem. Um determinado perfil você podia denunciar. Espero que isso aqui seja utilizado para o bem. Outra matéria aqui que você vê, né? A gente sabe que tem alguns temas ligados à luta contrária ao Fique em Casa, que a gente não pode falar. Temos que apoiar o Fique em Casa. E aí, né, as Big Techs aproveitaram a pandemia para ampliar a presença no mercado imobiliário. E mostra aí que eles comparam muitos imóveis com valores em promoção, porque os imóveis lá, principalmente lá na Califórnia, baixaram de preço. O Fique em Casa foi muito bom aí para alguns grupos. Muito bom. Ainda âmbito jurídico, mas mudando. Renan Calheiros deve propor pena de 2 anos de prisão para quem divulgar mentiras. O senador Renan Calheiros deve propor em seu relatório final da CPI um projeto de lei que estabelece prisão de até 2 anos para quem disseminar notícias falsas com conhecimento que se trata de mentiras. A ideia também é sugerir regras para as empresas de mídias sociais para que elas passem a exigir o RG e não só o e-mail para a criação de contas. Assim, avalia o relator, seria mais fácil coibir a existência de robôs. Se todas as redes sociais precisarem disso, as redes sociais que não estão no Brasil não vão poder funcionar, né? Ou que pelo menos não quiserem se adequar a essa lei. Se uma determinada rede social não quiser se comprometer, ela não vai poder mais operar no Brasil, né? O pessoal tava comentando bastante aqui, ó, o Telegram não quer, sabe, se dar o trabalho e tudo mais. Assim, isso aqui já começa a ser um problema, porque a partir do ponto que você começa a exigir um dado, você está criando para a empresa mais uma obrigação. Isso aqui é uma obrigação séria, por quê? O RG da pessoa pode ser utilizado, né, para fins, para tirar proveito. Então, essas empresas elas vão ter que ter muito mais cuidado na privacidade, em sua segurança digital e tudo mais. E assim que você tiver qualquer tipo de vazamento, meu amigo já pensou? Vazar o RG de todo mundo no Brasil? E aí, né, aquela galerinha do mal pega o RG da galera pra ficar fazendo besteira? Então, acho bem complicado. Bem complicado. Também aí, né, facilita, isso daí pode ser o prelúdio, para medidas como um passaporte do bem, né? Porque pode ficar muito fácil você puxar, né, pelo RG do cara as postagens que ele já fez na rede social, ver como é que a pessoa se porta nas redes sociais. E aí, a depender, né, pô, a gente não vai te aceitar aqui não, que você é um cara do mal nas redes sociais. Olha o que você fala aí. E aí, você pensa o seguinte, a partir do momento que tem isso, surge aí algum grupo com a ideia maravilhosa de fazer tipo um reclame aqui do RG do cidadão. Quem garante? A gente vê que muitas pessoas às vezes tomam hate nas redes sociais, né? Discurso verdadeiramente de ódio, denúncias sem fundamento. As pessoas vão lá, fazem denúncia em massa, o perfil cai. E aí, como realmente você avalizar, né? Quando é justo e quando não é justo. Quando está sendo uma movimentação puramente política para coibir, calar adversários e quando não é. Acho que o Renan Calheiros, todas essas dúvidas que eu estou colocando aqui para vocês, você acha que o Renan Calheiros não sabe disso? Eita, meu Deus. Eu não sabia, né, que a gente tem todos esses problemas. Renan não é menino. Renan não é menino. Não é menino. Isso aqui já vai servir de base também para a CPMI das fake news. Pegar isso daqui, né, e já continuar trabalhando em cima desse tema. A PL 2630 também. E o Renan Calheiros, né, ele vai propor essa lei, mas ele já encontrou alguns tipos penais para tentar aí, né, colocar atrás das grades algumas pessoas. Os tipos penais que a CPI encontrou para enquadrar as mentiras da pandemia.
Dizem que não está no Código Penal, né? Fake news, mas o Renan Calheiros deu um jeito. O primeiro deles seria o artigo 268 do Código Penal, descumprimento de norma sanitária. O segundo será o artigo 286, incitação ao crime de descumprimento de norma sanitária. O descumprimento prevê pena de detenção de 3 a 6 meses ou multa. E a incitação prevê pena de detenção de 1 mês a 1 ano. E também multa. Vão entrar nesse pacote, né? Entre outros. Quem vai estar aí, né? Na listinha do Renan? Pazuello vai ser responsabilizado por tudo que o Ministério da Saúde propagou em seu período a favor do tratamento precoce. Roberto Goidanich, assim se fala, não sei. Diplomata que comandou a Fundação Alexandre de Gusmão, braço de estudos do Itamaraty, que abrigou lives de militantes bolsonaristas que iam contra isolamento, máscaras, etc. Alan dos Santos. Diversos comunicadores e militantes bolsonaristas, defensores do tratamento, críticos, blá 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 blá. Vai tentar colocar todo mundo na cadeia. Cadeia. Renan Calheiros colocando pessoas na cadeia. Esse é o Brasil. Renan também, né, deve propor o indiciamento de Bolsonaro, filhos do presidente e mais 37 pessoas. Ou seja, um total pelo menos 41, né? Bolsonaro, 3 filhos, mais 37, 41. Além de Bolsonaro, devem ser indiciados os filhos, Flávio Carlos Eduardo, ao menos 3 ministros, Queiroga, Wagner Rosário e Onyx Lorenzoni, líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, também está na lista o ex-ministro Pazuello, Osma Terra, Ernesto Araújo, deputada Carla Zambelli, Bia Kicis, a médica Nise Yamaguchi, os empresários Luciano Hang, Carlos Wizard, Otávio Facuri e o Max, este último dono da empresa Precisa Medicamentos. Hang, o Wizard e o Facuri. Cara, o Hang e o Wizard, até pelo que me consta, o único que fez esse pessoal foi realmente ajudar o Brasil, né? O Hang aí doou vários cilindros, o Wizard também entrou aí tirou dinheiro do bolso para ajudar as pessoas. O Renan, né? O Renan é um cara muito preocupado com o Brasil. Quem também está muito preocupada, né? São as senadoras. Senadora quer incluir capítulo sobre mulheres em relatório final da CPI. Elisiane Gama vai sugerir a Renan a inclusão de um capítulo no relatório final dedicado exclusivamente às mulheres. A ideia é dar espaço ao tema a partir de 2 perspectivas. A primeira é abordar como as brasileiras foram atingidas pela pandemia, especialmente as vítimas fatais. Em outra linha, Elisiane quer também que Renan inclua a recomendação de alteração no regimento do Senado para criar a obrigatoriedade da participação de mulheres em todas as comissões instaladas na casa. Pronto. Mas regras de compliance dentro do Senado. Se a regra de compliance vale no Senado, por que essa regra também não valeria, né, para a iniciativa privada? Regras lindas e maravilhosas. Eu não sabia, né? Parece que só o simples fato de você ser XYZ tem que lhe colocar em determinado lugar. E não, sei lá, a sua habilidade política e tudo mais. Pô, beleza. Aí começa com essa lei aí, né? A obrigatoriedade de mulheres. Aí vem outra, obrigatoriedade de pessoas, aí leva a questão da pele. Obrigatoriedade do arco-íris. Daqui a pouco tem obrigatoriedade pra tudo. Daqui a pouco a gente nem mais vai escolher. Nem mais vai escolher. Vai ter um órgão, um super conselho, o Conselho do Compliance do Senado, que vai determinar, né, quais serão cada uma das comissões. E esse órgão aí não vai ser nem eleito, porque o povo não tem capacidade, né, de escolher ninguém. O povo não tem, o povo não sabe. Vamos escolher pessoas iluminadas que têm dentro de si, né, os valores das democracias liberais e iluministas. Isso aqui, eu não sei para onde o pessoal vai. E a imprensa acha a coisa mais normal do mundo. Mais normal do mundo. Já isso daqui devia estar em todos os jornais da mainstream media. Globo, Estadão, Veja, Folha, tudo. Não vai. Mas está lá na Revista Oeste. CPMI dos estados e municípios já tem 37 assinaturas no Senado. Mas eu acho muito difícil avançar. O Pacheco não vai querer isso aqui. Não vai querer. Vai ficar, né, só na espera.
O Eduardo Girão está propondo uma CPMI só para investigar agora o dinheiro. Já que não quis investigar nada, nenhum interesse em investigar o dinheiro, os casos aí que a Polícia Federal vinha apontando, investigar o consórcio Nordeste, não tem interesse, então vamos criar uma CPMI nova. Eu acho que essa aqui não vai para frente. Muito difícil. Queria ir, mas... E se eu não me engano, tem uma regra que só pode funcionar uma CPMI por vez. Então, como ano que vem vai voltar a CPMI das fake news, acho que dificilmente isso aqui vai conseguir ser instaurado. Mas, independentemente, parabéns aos envolvidos, pelo menos foram atrás das assinaturas, para mostrar, né? Isso aqui acho que representa muito a indignação de grande parte dos brasileiros. Só para reforçar a importância, aquela CPI ali que é importante. O Ministério Público Federal postou ontem que a Operação Rebotalho, o MPF denuncia empresário e ex-secretário adjunto por compra de respiradores inservíveis. Isso aí ocorreu no Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte está tendo uma CPI. Chamaram Gabas, não quis falar nada. E parece que o pessoal aí está tentando, né, realmente, dessa vez, investigar a corrupção. Falando aqui nesse CPI, mas já mudando um pouquinho de tema, vejam só, né? Santa Cruz, presidente do AB, e o Marcelo Freixo buscam o apoio de Lula. Já a CPI do Lula busca apoio da OAB. Uma mão lava a outra. É pela saúde, sim. Pode confiar. E essa letra traz aqui a matéria. Ontem pela manhã, às 9h30 da manhã, Santa Cruz e Freixo buscam apoio de Lula na eleição para o governo do Rio de Janeiro. Ontem também, às 4h30 da manhã, saiu antes, também do Globo, CPI já tem atalho para denunciar Bolsonaro no STF sem depender de Augusto Aras. Por lei, Aras tem 30 dias para dar um encaminhamento ao relatório final da CPI, que será entregue a ele no dia 21. Se o PGR arquivar o relatório ou não enviar as denúncias ao STF, entidades de direito privado entrarão com ações diretamente no STF. Membros da CPI já vêm discutindo essa alternativa com membros da OAB, que podem assumir a causa em nome de associações das vítimas, por exemplo. Tem método ou não tem? Santa Cruz, amigo do Lula, está à frente da OAB, que a CPI, né, os membros, né, Renan, Omar, Randolph, Alessandro Vieira, Elisiane Gama, né, Humberto Costa, Rogério Carvalho. Não, vamos conversar. Essa é a festa da democracia, o Estado Democrático de Direito. Isso aqui, fake news do bem. Aquele momento onde a imprensa, em conluio com o líder das pesquisas, precisa usar foto antiga para parecer que o ex-presidiário arrasta multidões. Onde estão as agências de checagem e os checadores? É a matéria aqui da Veja, né? Em clima de campanha, Lula visita catadores em Brasília. A mesma foto é uma foto de 2018. Lula recebe catador de materiais recicláveis e o escritor Raduan Nassar. Parabéns aí pra Veja, hein? Estão fazendo de tudo para eleger o Lula. Estão se esforçando dia sim, dia também. Dia sim, dia também. Quem também está se esforçando aí para tentar se eleger é o Ciro Gomes. Já gastou 1 milhão com o ex-marqueteiro do PT, condenado na Lava Jato, o João Santana. E ontem o Verdivaldo, ele foi lá no Flow. Eu tentei escutar, eu vi 1 hora, acho que das 2 horas. Nossa, dureza. Eu parei porque me chegou no ponto que eu falei, pronto, aqui chegou no auge. Acho que é a melhor coisa que eu podia tirar do programa. Finalmente lá, né? Esses podcasts, como eu digo pra vocês, todos iguais. Todos iguais, sabe? Todos iguais. São os podcasts da terceira via, os amiguinhos da MBL. E ontem o Glenn tava fazendo campanha aberta pro Ciro Gomes. Aberta. E aí lá o Monark e o Igor, não, olha só, isso mesmo, Ciro Gomes, tem um projeto e tal, e aquilo outro, o nome mais capacitado para assumir aí a presidência do Brasil. Tem método demais, né? Tem método. A gente vem comentando, ó, desde fevereiro, né, aquela chapa. Ciro, de presidente, Eduardo Leite, de vice, e toda aquela turminha ao redor. Tá aí. Essa é a frente ampla. Ontem também saiu uma matéria que vai... se encontra, né, com aquela coisa que a gente comentou no vídeo de anteontem, que eu falava Lula defendendo Bolsonaro.
Aqui agora foi a vez da matéria do Globo. A Anitta diz, ó, até o cachaceiro confirma que Bolsonaro é refém do Congresso. Se chegar ao Planalto, Lula quer retomar controle do orçamento. Nas conversas políticas da última semana, Lula demonstrou especial preocupação com as mudanças que o Congresso fez no orçamento da União. As RP9s, chamadas emendas de relator, são o principal foco do petista. A avaliação é de que, com esse volume de recursos na mão de deputados e senadores, nenhum presidente governa. Somente este ano, as RP9 somam quase 17 bilhões. São escoadas, sem digitais, pelas canaletas do arquitetado orçamento secreto. Lula avisou que quer mudar a forma e devolver ao executivo o controle do bolo de recursos. É muito fácil jogar pedra, né? Muito fácil jogar pedra. Tudo é culpa de Bolsonaro. Tudo é culpa de Bolsonaro. Aí tava lá o pessoal no Flow, né? Ai, porque eu vou votar no Ciro? Porque o Ciro apresentou um projeto. Ele apresentou um projeto. Então ele vai ter que cumprir o projeto dele. As pessoas acham que políticas são feitas de entes abstratos. Projetos, pautas. A política é feita de pessoas de carne e osso. De carne e osso. E cada dia é um dia diferente, é uma coisa nova que acontece. E a política brasileira, né, é a maior das caixinhas de surpresa. Maior. Tem gente que reclama, né? Ai, quantidade de pautas de esquerda que vem avançando. Bom, eu acho que no governo Haddad ia ser ainda pior. É só olhar ao redor do mundo. Todos os países de esquerda foram muito piores. Pelo menos ao meu ver. Na minha opinião, se é que eu ainda posso ter uma opinião, foram piores. E tá aí, né? Mas é sempre mais fácil. Pelo menos, eu não ia querer ter o Haddad na frente do Brasil durante a pandemia. Acho que ia ser bem complicado, né? Aqui diz respeito, não diz respeito ao orçamento, mas isso aqui é muito bonito, né? Não é de hoje que eu já comento, até lá no Twitter, tem várias postagens minhas sobre o tema. E a coisa tá tão feia que o Marcelo Ramos, vice-presidente da Câmara, que trabalha muito contra o governo, veio se humilhar em público. Não conseguirão criar intrigas entre mim e o Lira. Ele o legitimado pelos deputados para gerir a Câmara. Como vice, quando em substituição, jamais me afastarei do dever de lealdade com as orientações do presidente. Além disso, entre nós, uma amizade fraterna. Ele achou que ele ia conseguir esconder de todo mundo, né? O plano dele de derrubar o Lira. Exerço meu mandato de forma independente e crítica ao governo e assim seguirei. No exercício da presidência estarei sempre vinculado às orientações dos líderes da mesa e do presidente. O cara veio se humilhar em público. É do PL aí, ó. Aí é um ponto bom, já estão batendo no PL, estão batendo na Flávia Arruda, bate nesse cara aí também. Bate aí também. E bota a conta no Valdemar da Costa Neto. A Flávia Arruda não resolve nada. Até o Malafaia devia ser mais esperto. Bate na Flávia Arruda, mas fala o seguinte: Valdemar, e aí? Você colocou a Flávia Arruda aí. Todo mundo sabe que é sua marionete. Vai fazer o quê? E o Marcelo Ramos? Bate no Valdemar. Valdemar tá jogando muito solto. Tá precisando de uma marcação cerrada homem a homem. Vai lá, deixa uma mensagenzinha de amor pro Valdemar Costa Neto. Bolsonaro recebe planilha com informações sobre partidos do Centrão. Ideia é que o documento ajude o presidente a escolher qual legenda ele vai se filiar. Detalhes. Vamos ver aí, eu falei para vocês lá na introdução. O documento traz prós e contras de ao menos 3 legendas do Centrão. O PTB, do Roberto Jefferson, o PP, do Ciro Nogueira, e o PL, do Valdemar Costa Neto. Gostei que colocaram o PTB no Centrão. É um partido de Centrão. Tem que parar com essa história de tentar se vender como um conservador que não é. E tá certo. Todos esses partidos vão ter coisas boas e vão ter coisas ruins. Todos. É assim que funciona. A vida, tudo tem prós e contras. A planilha mostra, por exemplo, números e valores do tempo de TV, fundos eleitoral e partidário, tamanho de bancadas e perspectivas de cada legenda para as eleições do próximo ano. Auxiliares ressaltam que o documento tem sido analisado conjuntamente com as perspectivas políticas que cada partido poderá oferecer ao presidente de 2022. Sobre PP e PL, por exemplo, a avaliação do núcleo duro do presidente é que os dois partidos querem apenas usar Bolsonaro para elegerem grandes bancadas na Câmara. Eu acho que essa percepção aqui vocês também compartilham, eu também compartilho. Muito bonitinho esse partido e tudo mais. É importante ter aliado. É importante, mas
Assim, né? PP e PL eu acho que é mais para tirar proveito de Bolsonaro. Já o PTB teria muitos conflitos internos, mas oferece mais afinidade ideológica com o presidente da República e mais influência a ele na definição de candidatos. E realmente aí o PP, né? O PTB tá um conflito bravo nos últimos dias, né? Oswaldo, Roberto Jefferson, Graciele, Cristiane Brasil. A confusão tá bonita. Nem chegou nas eleições e o pessoal já tá se estapeando para saber quem comanda o partido. Eu tinha dito para vocês lá atrás, no primeiro vídeo sobre eleições, que eu fiz um vídeo especial só sobre isso, que cada caso é um caso. Eu dava o exemplo, por exemplo, o DEM. Falava, ó, o DEM no Rio de Janeiro é um partido que quem estiver pensando em entrar para política e tudo mais, os nossos deputados, eles podem pensar, né, como possibilidade. O DEM, porque tinha lá o Sóstenes Cavalcante e outras pessoas. Agora, com o novo partido, o União Brasil, o PSL se juntou com o DEM, e todo mundo que era do DEM, dessa ala melhorzinha, que é o pessoal ligado à base evangélica, que é o bolsonarismo, todos foram embora. Então, é um partido que fecha as portas para o bolsonarismo, né? Se fechou para o bolsonarismo, também vai fechar para a direita, para o conservadorismo, por que quer que seja. Parece que é um partido a menos lá no Rio de Janeiro. Isso aqui eu achei interessante. Ricardo Salles tá todo dia fazendo uma postagenzinha, colocou a arroba dele, candidato. Essa postagem aqui estava lá, ó. Ele só tá avisando, ó, serei candidato. Aqui, não sei, não acho que ele vai se revelar até então, mas já tá se posicionando como candidato no jogo político. Candidatíssimo. Se não fosse, não tava fazendo essa postagem, colocando a marca d'água dele, caso alguém aí, né, salvasse e botasse nas redes sociais. O que Mourão diz sobre ser rejeitado por Bolsonaro para o COP26? Falei para vocês que era só balela, não tem nenhuma briga aí. Pelo menos em público, Mourão nega qualquer incômodo. Sim, porque isso aqui é como se fosse aquele comitiva da ONU. Bolsonaro vai mandar o Mourão para discussão na ONU? Não vai, né? Não vai. Convenhamos. Não faz nenhum sentido. Zero. Tinha algumas pautas aqui que envolvem o passaporte. Comento depois, com mais calma, mas dá para dar uma lida aí. Isso aqui dá até para ficar com inveja. Texas proíbe passaporte de qualquer entidade, até que seja aí empresa privada, não pode pedir o passaporte. Tem essa thread aqui que seria interessante também ler. Tem umas postagens aqui nas redes sociais, tudo bem, blá blá blá. Esse aqui também pode comentar depois. Esse aqui também comenta depois. Mas quer dar notícia boa. Dispensa por telefone e nada de homenagens. Globo não é mais a mesma na hora de demitir. Mudança de postura chama atenção nos bastidores. A expectativa de novos cortes nos próximos dias nas áreas de jornalismo e esporte. Quem lacra, não lucra. Tudo bem. Isso aqui também requer mais tempo para falar. Tem até a questão do ESG aqui no meio. Compliance. Tem isso aqui também da Nise Campos Toledo, rodou nas redes sociais ontem. Tinha muito mais coisa para a gente falar. Tem a questão também do Romário. Mas só para fechar de vez aqui. Imagens ontem. Lojas americanas do shopping Guatemi de Sorocaba. Feliz de ver, né? É uma loja aí que, pô, todo mundo compra. Das classes mais baixas, das classes mais altas. É bom ver a economia aí, né? Rodando. Shopping da periferia de Fortaleza. Plena segunda-feira. Graças a Deus. E ontem Bolsonaro foi na pizzaria. Foi ovacionado. Não dá tempo mais de mostrar o vídeo. Mas vocês devem ver nas redes sociais. Bolsonaro publicou no seu próprio Twitter. Publicou também uma história ontem aí de como ele sobreviveu, sabe, num pulo de paraquedas, quebrou os braços, os dois braços e ainda o calcanhar. E só sobreviveu porque algo dizia para ele colocar um capacete de moto na hora do salto. Por hoje é isso. Ficamos por aqui. O Dia das Crianças, também Dia da Nossa Senhora. Obviamente voltamos amanhã. Mais tarde também estou na plataforma roxa. Estou entrando lá naquele horário entre 5h30, no máximo 6h20. É o meu horário que eu tenho. Tento acordar logo de manhã cedo, abrir, me informando com vocês. Hora do strike não teve ontem, como falei, só vai ser amanhã, na quarta-feira, às 7 horas, pós-feriado, decisão do pessoal da Gazeta. Siga minhas redes, se torne membro do canal. A gente se vê amanhã. Aquele grande beijo, um abraço, tamo juntos e valeu, meus amigos. Fui!